Quando a gente pensa no faro de um cão, o que vem à cabeça? Talvez um cachorro procurando um osso? A verdade, olha, é muito mais fascinante. Hoje, a gente vai desvendar como esses animais se tornaram verdadeiros biosensores vivos, de alta tecnologia e parceiros essenciais em tudo, desde a segurança pública até a conservação da natureza. E o primeiro ponto aqui é crucial. Não estamos falando de simples ferramentas, mas de parceiros. Um cão de detecção de elite não está só seguindo ordens, sabe? Ele é um ser senciente, que é capaz de tomar as próprias decisões em campo. É uma colaboração que se baseia em confiança e inteligência mútua. Para a gente ter uma ideia do que isso significa, vamos botar em números. 100 milhões. Pois é, para alguns odores específicos, o nariz de um cão é 100 milhões de vezes mais sensível que o nosso. Para se ter uma ideia, é como se uma pessoa conseguisse enxergar um objeto a mais de 5.000 quilômetros de distância. É uma capacidade biológica que, vamos combinar, beira um superpoder. Bom, nosso roteiro de hoje vai nos levar da biologia direto para a sala do tribunal. A gente vai começar entendendo por que esses biosensores ainda superam as máquinas. Depois, vamos decodificar a ciência por trás desse faro incrível. Aí, a gente vai ver como o treinamento transforma instinto em precisão, explorar o universo surpreendente de cheiros que eles encontram e, por fim, entender como o faro de um cão pode, de fato, mudar o resultado de um julgamento. Então, bora lá. Como é que esse sensor biológico se compara com a tecnologia que a gente mesmo criou? Nessa primeira parte, vamos colocar o melhor amigo do ser humano frente a frente com a máquina. Sabe o que mudou nos últimos anos? Foi a forma como a ciência começou a olhar para esses cães. Eles não são mais vistos apenas como animais talentosos. Agora eles são considerados biosensores. Isso significa que a confiabilidade deles não se baseia mais em histórias, mas em dados. Cada habilidade é testada, medida, com o mesmo rigor que a gente aplicaria a um equipamento de laboratório super avançado. E isso, claro, levanta aquela pergunta, né? Com toda a nossa tecnologia de ponta, com sensores que detectam partículas minúsculas, será que a gente já conseguiu construir algo que supere o nariz de um cão? A resposta, olha, pode surpreender. Dá uma olhada nessa comparação. O padrão fica bem claro. As máquinas, elas são ótimas em detectar a presença de um químico. Mas os cães, eles se destacam em tudo que vem depois. Mobilidade em terrenos difíceis, a capacidade de analisar o ar em tempo real e o mais importante de tudo, não só dizer o cheiro está aqui, mas seguir esse rastro, por mais fraco que seja, até sua fonte exata. É essa última habilidade que a tecnologia ainda pena para replicar. Beleza? Então a gente já entendeu que eles são, tipo, sensores biológicos superiores. Mas como é que esse superpoder funciona exatamente? Para entender isso, a gente precisa mergulhar no mundo invisível que eles decodificam a cada respiração, a ciência do faro. Para entender como um cão fareja, a gente tem que esquecer essa ideia de um cheiro de cada vez. O que eles percebem é o que a ciência chama de espaço de estímulo químico. Pense nisso como se fosse uma imagem de cheiro. Do mesmo jeito que nossos olhos veem uma paisagem com cores e formas, o nariz de um cão percebe uma paisagem de odores, uma mistura complexa que define cada ambiente. É aqui que a coisa fica genial. O faro canino é como um maestro. Ele não foca numa nota só, num único químico. Ele escuta a sinfonia inteira. É o que chamam de perfil de odor, onde a proporção de cada elemento na mistura cria uma assinatura única. Para um cão, o cheiro não é uma nota, é uma melodia. E é por isso que ele consegue achar uma agulha no palheiro. Agora, ter um olfato super poderoso é uma coisa. Saber o que fazer com ele, isso é outra história, completamente diferente. Essa habilidade natural precisa ser focada, refinada. E é aqui que entra a parceria humana, transformando o instinto bruto numa habilidade precisa através do treinamento. A base de tudo isso é um princípio da psicologia bem famoso lá do Pavlov, o condicionamento clássico. Funciona mais ou menos assim. Pega-se um cheiro que não significa nada para o cão, o cheiro de um explosivo, por exemplo, e ele é associado repetidamente com a melhor coisa do mundo para aquele cão, tipo o brinquedo favorito dele. Em pouco tempo, o cão fica animado só de sentir o cheiro do explosivo, porque o cérebro dele já está antecipando a recompensa. Mas, não adianta só o cão ficar animado. É aí que entra a segunda etapa, o condicionamento operante. Se o condicionamento clássico faz o cão querer encontrar o cheiro, o operante ensina para ele o que fazer quando encontrar. Ao sentar-se exatamente na fonte do odor, ele ganha a recompensa. E é assim que a empolgação se transforma num sinal claro e confiável. E claro, um treinamento nesse nível não acontece no quintal de casa.
Ele exige instalações especializadas como a TTTK-9. Esses lugares são como laboratórios do mundo real, projetados para aplicar esses princípios científicos e forjar equipes caninas de elite prontas para qualquer desafio. A preparação para o mundo real tem que ser tão diversa quanto o próprio mundo. Por isso, o treinamento vai muito além de só trabalhar o olfato. Pistas de obstáculos, por exemplo, constroem confiança e agilidade para terrenos difíceis, enquanto a vida em canis bem estruturados ensina disciplina. Cada detalhe é pensado para formar um animal equilibrado e focado. Vamos pegar um exemplo prático para entender. No exercício como a trilha de fogo, a missão é bem clara. O cão sente o cheiro de um alvo que está escondido na vegetação. A partir daí ele precisa seguir um rastro invisível por até 250 metros. Quando ele finalmente acha a fonte, a recompensa é imediata e super positiva. É nesse ciclo de desafio e recompensa que as habilidades de rastreamento de elite são construídas. Ok, com um treinamento tão preciso assim, o que é que eles conseguem encontrar afinal? A resposta é um verdadeiro universo de odores, com algumas aplicações que vão muito além do que a maioria das pessoas sequer imagina. Olha, a lista de alvos é inacreditável e não para de crescer. Pense bem, explosivos, claro, mas também restos mortais, vazamentos de óleo debaixo da terra, tabaco contrabandeado e até espécies de cobras invasoras para proteger ecossistemas. O limite parece ser só nossa capacidade de treiná-los. E essa inovação não para, gente. Nos Países Baixos, por exemplo, os cães são treinados numa das fronteiras da tecnologia criminal. Eles conseguem farejar o cheiro super sutil das placas de circuito em pendrives e cartões de memória escondidos. É uma ferramenta poderosíssima na luta contra a distribuição de material de abuso sexual infantil. Mas encontrar algo é só o começo da história. A verdadeira questão é, e o que acontece depois? Na nossa última sessão, vamos ver como o trabalho de um cão sai do campo e entra no tribunal, e o que é preciso para que um simples faro se transforme em uma prova irrefutável. Funciona assim. Na lei, o alerta de um cão pode ser o que a gente chama de causa provável. É o suficiente para justificar o mandado de busca. Mas para que esse mesmo alerta seja usado como prova num julgamento, aí a coisa muda de figura. Ele precisa passar por um teste muito mais rigoroso. E é aí que a confiabilidade da equipe canina é colocada sob o microscópio. Então, o que um juiz vai querer saber? É quase um checklist de confiabilidade. A equipe tem certificação de uma organização respeitada? Existem registros de treinamento detalhados mostrando a manutenção da habilidade? O condutor tomou cuidado para não influenciar o cão? E, talvez o mais importante, eles estavam procurando exatamente aquilo para o qual foram treinados? Cada um desses pontos é analisado. E pode acreditar, essa análise não é nada superficial. Como essa citação de um caso real mostra, o tribunal trata o trabalho do cão como se fosse uma perícia científica. Analisa o controle de qualidade, a consistência do método. A grande lição aqui é que no tribunal, a confiabilidade de um cão não é algo que se presume. Ela precisa ser rigorosamente provada. E tudo isso nos traz a uma última reflexão. Essa parceria entre humanos e cães é uma das mais antigas da nossa história. Mas, numa era de inteligência artificial e sensores cada vez mais avançados, qual será o futuro dessa colaboração tão única entre a biologia e a tecnologia humana? Será que o instinto ainda vai ter um lugar? É uma pergunta que, por enquanto, só o tempo vai responder.